Será que você tem sido uma pessoa segundo o coração de Deus, igual Davi? Davi, todas as vezes, por mais que ele errava, ele sempre tinha um diferencial de pedir e consultar a Deus toda vez que ele ia tomar alguma decisão. Todas vezes ia para a batalha, ele consultava a Deus, se ia ou não. Então, Davi sempre era obediente, sempre procurava a vontade de Deus. E por mais que muitas vezes ele errava, ele sempre se arrependia e pedia perdão. E muitas das vezes, para nos mostrarmos que, por mais que Davi foi um homem segundo o coração de Deus, ele também foi falho. Porque a gente não pode colocar um personagem da Bíblia como Jesus, que nunca errou. Até porque não se compara. Só que muitas vezes a gente acha que como é uma pessoa que está na Bíblia, como foi um homem que foi falado na Bíblia, foi um homem que teve várias histórias, a gente acha que ele tinha que ser meio que perfeito. E não é assim. Ele era um homem falho, como nós. Ele era homem, pessoa, né? Como nós. Então, não tem tanta diferença. Mas ele foi um homem segundo o coração de Deus. Ele toda vez que tomava alguma coisa errada, fazia alguma coisa de errada, ele pedia perdão e não tentava não cometer a mesma coisa de novo. Então é isso que a gente tem que ser. A gente tem que ser pessoas segundo o coração de Deus. A gente nunca vai ser perfeito. Você pode estar dentro da igreja, em algum ministério, mas você nunca vai ser perfeito. Só que o que acontece? A gente deve procurar ser melhor a cada dia e mais parecido com Deus. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai ser totalmente correto, mas você deve procurar ser. Porque não é pelo fato que Deus muitas das vezes perdoa, né, quando a gente pede coração o perdão, não é por causa disso que você pode continuar errando e achar que, poxa, Deus vai me perdoar tudo. Não, você tem que se arrepender e não voltar atrás daquelas mesmas coisas que você fazia. Muitas vezes você vai cair de novo, você vai errar. Mas você sempre tem que entender que quando a gente pede arrependimento, é como se fosse um voto para a gente tentar não cometer aquilo novamente. E o arrependimento, pedir perdão, são atitudes de um homem também que passou por coisas erradas, mas foi um homem que foi o homem segundo o coração de Deus. Mas você às vezes mente, às vezes você faz isso ou aquilo, também é ruim, também é errado. Então peça arrependimento, não volte pelas mesmas práticas e tenha um coração aberto para pedir perdão, coração entenda e não algo que você sempre vai errando e você não vai sentir mais dor. Uma coisa que meu pai falou pra mim que eu acho muito importante é que no momento que ele falou pra mim, Sara, no momento em que você pecar e você não sentir mais dor por aquilo, você não se incomodar mais por aquilo, você tem que parar pra pensar que você já vai estar com o coração muito longe de Deus. Porque toda vez que você peca, você comete alguma coisa errada e você sente um incômodo, muitas vezes ele é o Espírito Santo te constrangendo, te mostrando que aquilo ali tá errado. E quando você não sente mais aquilo, é como se tivesse seu coração longe de Deus. E nós devemos sempre ter esse incômodo. Às vezes você vai fazer uma coisa e vem naquela mente ali, vem um versículo na sua cabeça sobre aquela situação. Por exemplo, às vezes você pensa em pegar alguma coisa de alguém escondido. E aí vem na sua cabeça, não roubarás. Então assim, são essas coisas que muitas vezes você acha que é uma coisa boba, mas muitas das vezes pode ser o Espírito Santo. E quando você começa a errar e começa a não entender e não dar importância, você pode estar com o coração bem longe de Deus. Então saiba que muitas das vezes, quando você não se sente totalmente confortável, sempre com aquela coisa de um incômodo, muitas vezes o Espírito Santo também. Porque muitas das vezes você vai sentir uma presença muito grande do Espírito Santo e muitas vezes vai ser com um incômodo ali pra ti, ó, tá errado aquilo ali, tá errado nessa situação. Então, entenda, Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas errou como muitas vezes eu e você erramos. Davi adulterou, Davi planejou a morte de Urias, Davi fez muitas outras coisas, mas ele sempre ali com arrependimento, pedir perdão, não voltar com aquelas práticas novamente. Mas a gente nem sempre é perfeito, mas nós devemos buscar uma vida em santidade em Cristo e procurar fazer sempre o certo através do que a palavra do Senhor nos ensina. Muitas das vezes você não vai se sentir totalmente bem. Às vezes você vai se sentir mais frio,
mais longe de Cristo. Mas muitas vezes que você sentir isso, não se esqueça que não é porque você está tão quente, não está sentindo tanto ali a presença de Deus, não quer dizer que você, pelo fato de não estar sentindo a presença de Deus, que você tem que agora largar tudo de mão e fazer tudo de qualquer jeito. Não. Mesmo que às vezes nós se sentirmos fracos, nós temos que entender que nós devemos continuar seguindo a palavra de Deus e continuar ali fazendo o que a palavra do Senhor nos manda. Porque, poxa, então quer dizer que se você não sente a presença de Deus, quer dizer que você não vai fazer as coisas corretas. Quer dizer, se eu não sinto a palavra de Deus, se eu não sinto a presença de Deus, eu tenho que mentir, eu tenho que fofocar mais ainda, eu tenho que roubar mais ainda, porque eu não tô sentindo a presença de Deus, eu tô me sentindo longe de Cristo. Então, já que eu tô me sentindo longe de Cristo, eu vou continuar fazendo tudo errado. Não! Mesmo você não sentindo, vamos fazer a coisa certa. E nesse momento em que você muitas vezes se sentir, não sei se como você tá, se sentir longe de Deus, procure continuar com as suas ações certas, mas buscando a Deus, buscando orar mais, buscando ler mais a Bíblia, buscando ter mais intimidade com Deus. E assim você vai se achar novamente. Porque é muito fácil, muitas vezes, a gente conseguir ir em todos os cultos. Muitas vezes é muito fácil você conseguir estar ali em todos os seus ministérios ali da igreja, participando de tudo. Mas não é porque você está em todos os ministérios, em todos os cultos, quer dizer que seu coração está totalmente ligado a Deus. A gente deve buscar, mesmo estando ali, agindo ou estando ali em algum ministério, em todos os cultos, no nosso coração, a gente sempre tem que estar ligado a Cristo. Porque, às vezes, você vai lá, você tá louvando, mas às vezes você tá louvando porque, poxa, eu gosto desse louvor. Mas a gente deve buscar a presença de Deus ali. Às vezes, você tá lá na recepção e você tá recebendo as pessoas bem só porque você gosta de ser gentil. Mas você deve buscar servir com amor, como se Cristo estivesse ali. Então, às vezes você tá pregando ali, você tá trazendo uma palavra, mas você só tá trazendo uma palavra que você gosta de falar, você gosta de... Não, você deve fazer aquilo por Cristo. Como se você estivesse ali buscando a presença de Deus e que Deus te use naquele momento. Não só porque você gosta, ou não só porque... eu não tô bem, mas vou fazer aqui de qualquer jeito. Não, a gente deve buscar Deus, mesmo em ministério, mesmo em todos os cultos, mesmo em qualquer lugar. Nós devemos buscar a direção de Deus e buscar a presença do Espírito Santo. Então, muitas vezes não vai ser fácil. Vão ter dias que você não vai estar bem, vai ter dias que você não quer conversar com ninguém. Mas tenha paciência, tenha ânimo e busque para que Deus possa te dar mais força. E busque um coração segundo, o coração de Deus. E procure ter atitudes certas. Por mais que você nunca vai ser totalmente perfeito, você nunca vai ser igual a Jesus. Mas nós devemos buscar um coração segundo o coração de Deus, Nós devemos buscar a vontade dele. Então, às vezes vai ser difícil. Às vezes você vai ter que tomar ali alguma renúncia. Às vezes uma pessoa que você gosta, você vai ter que renunciar. Às vezes é alguma coisa, alguma ação ali. Poxa, eu gosto de jogar, mas eu tô ficando viciado. Então às vezes você vai ter que largar aquilo. Às vezes você gosta, sei lá, de fazer alguma coisa. E se aquilo ali não estiver fazendo bem na sua relação com Deus, você vai ter que se desfazer. Então são essas buscas, são essas coisas que vão te fazendo ter um coração segundo ali, a vontade ali, segundo o coração de Deus. Então, busque ser uma pessoa melhor a cada dia, uma pessoa que tenha amor por Deus e não uma pessoa fria. Muitas das vezes você pode olhar para uma pessoa e que você percebe que aquela pessoa não tem mais o primeiro amor dela. Mas não julgue aquela pessoa, mas olhe como exemplo para que você não seja igual a ela. Mas ore por essa pessoa também que você viu que ela está mais fria. Mas tome como exemplo para que nós não venhamos esfriar o nosso coração. Porque quando a gente está lá nos primeiros cultos, que a gente está com uma alegria, a gente está sentindo muita presença de Deus, está tudo muito bom. Poxa, é tão bom aquilo, mas ali, o objetivo é você sentir isso, ter constância em sentir a presença do Espírito Santo. Então, não esfrie o seu coração, não vai para a igreja só por ir, só para bater um ponto, não vai em todos os ministérios servir só para bater ponto de novo, ou só para a galera ver que você tá ainda com o coração fervendo por Deus, mas às vezes você não tá desligado do Senhor. Então não faça isso
De qualquer maneira, busque o Senhor com todo o coração, com toda a alma, e aí você irá achar Ele. A palavra do Senhor fala, bate a porta, e aí você encontrará o Senhor, sabe? Então busque o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma. Às vezes não vai ser fácil você conseguir ler a Bíblia. Às vezes vai ser difícil você ler a palavra do Senhor. Muitas vezes você não vai estar afim, você não vai estar bem. Mas faça isso para você entender que ler a palavra do Senhor vai te fazer mais firme com Cristo, vai te fazer você ter mais amor ali e mais ligação com Cristo. E você vai tomar atitudes mais certas lendo a palavra do Senhor, que te ensina. Então, entenda que servir a Deus e ter um coração segundo, né, o coração de Deus, não é fácil, mas nós devemos buscar. E é isso, Davi é um exemplo para todos nós cristãos, por mais que ele tenha falhado, mas ele foi um exemplo e ele foi usado muito por Deus também. Então, é isso, que Deus possa abençoar você e a sua família e um beijão. Fica com Deus.